Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Que o Senhor te abençoe abundantemente mais. Em tudo, prospere você, com a sua família. Hoje, em todos os nossos templos, nós vamos estar dando início ao 4º jejum dos meus projetos e conquistas para 2012. Ano de voar alto como a águia. Eu vou estar na Celso Garcia, 777 no Brás, às 23 horas, abrindo o 4º jejum para a honra e a glória do nome do Senhor. E nós somos pessoas muito abençoadas e privilegiadas, porque vamos passar a madrugada em vigília, em oração, em jejum, buscando o Senhor. A madrugada toda na presença dEle. E depois vamos dar início ao encerramento na reunião que acontece às 9, que é a reunião das primícias, no domingo. Venha buscar a Deus. Se submeta ao Senhor. Tem um monte de gente que uma hora dessa já passou a madrugada de sexta para sábado, pulando, bebendo, se drogando, entendeu? Madrugada toda. Quantos que estão se drogando no momento desse, se prostituindo? Quantos que só se lembram do prazer carnal, do que agrada a carne? É só o que fazem. Entendeu? Pense a respeito. Muitas pessoas investiram pesado financeiramente para agradar a carne, para favorecer a carne. Quer dizer, para isso não tem preço. Não tem preço. E talvez você coloque muitos obstáculos, não sei, para buscar Deus, para favorecer o Espírito. Não faça isso. Quantas pessoas que só vivem para agradar a carne. E para isso não tem preço, não tem dinheiro, não tem distância. Pagam o que for preciso, gastam absurdos, andam, viajam longas distâncias. Só lembram de favorecer a carne, de agradar a carne. Só se envolvem com coisas que favorecem a carne. Nada para o espírito. E Jesus está voltando. O mundo jaz no maligno, a Bíblia diz. E diz também que o diabo tem cegado o entendimento dos incrédulos. Então, quem está cego está ficando mais cego ainda. E a Bíblia diz: quem é santo, santifique-se ainda mais. Mas quem é sujo, suje-se ainda mais. Você vê que é exatamente isso. Se uma pessoa decide buscar a Deus, busca cada vez mais. Mas quem está no mundo, está se sujando cada vez mais. Não tem. Quando você acha que já desceu ao mais baixo nível, está descendo mais. Então, está aí. Os sinais provam que nós já vivemos o final dos tempos. Olha o aquecimento, olha o quanto está quente. Olha as tragédias. Olha a quantidade de pestes. A violência. Cada dia que passa, você ouve falar de casos muito mais absurdos, bizarros, acontecimentos assim, absurdos, hediondos. Entendeu? Jesus está voltando. Ele está voltando. Você tem certeza da sua salvação? Você vai morar com Jesus? Você tem certeza que se hoje os seus olhos fecharem, você vai ver o Senhor Jesus?
Os anjos é que virão buscar a tua alma. Porque não adianta. Só tem dois caminhos, é céu e inferno. E se uma pessoa não estiver com Deus, andando com o Senhor Jesus, não vai herdar o reino dos céus. Se submeta ao Senhor Jesus. Volte para Ele. Não ande no curso da maioria, não. Se submeta a Deus, enquanto você tem oportunidade. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Busca-o em primeiro lugar. Entrega a tua vida ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E Ele tudo fará. Em nome de Jesus. Não fica longe de Deus, não. Não segue o conselho dos ímpios, não. A Bíblia fala ainda no Salmo 1. Não siga os conselhos dos ímpios. Não segue. Para ouvir a Deus. Se Ele tem buscado por você, a saída para a tua vida é Deus. Se esconda em Deus. Decida viver para Deus. E hoje, enquanto muitos estão destruindo com a vida, quantos que a alma está sendo tragada pelo mal? Porque estão longe de Deus. Mas nós vamos passar a madrugada na presença do Senhor, em jejum e em oração. E temos absoluta certeza que vamos sair muito abençoados. Sem dúvida nenhuma. Invista na tua fé, no teu espírito. Olha o que diz aqui, em Marcos 5. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gadarenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes. Pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele. Gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te, por Deus, que não me atormentes, pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual o seu nome? Meu nome é Legião. Respondeu ele: porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Esse rapaz aqui, se nós continuarmos a ler, ele tinha casa, ele tinha família, ele não era um indigente. Ele era um homem possesso por demônios. Uma legião. Os romanos, uma tropa de soldados, contava-se por legião 6.000 soldados. Se havia, não sei quantos, mas uma legião significa que tinha milhares de demônios atuando na vida desse homem. E esses demônios levavam esse homem ao mais baixo nível de humilhação. Ele vivia nu, gritando, se cortando. Ele morava em sepulcros, em cemitérios. Mesmo tendo uma casa, tendo uma família, ele vivia como um louco, como um indigente, como uma vida destruída. E o problema dele era demônio, era uma possessão. Havia um mal não, muitos demônios, que estavam destruindo com a vida dele.
arruinando com a vida dele. Totalmente. Já tinham tentado de tudo. Amarravam, acorrentavam, tentavam segurar, prender. E nada, ninguém era suficientemente forte, capaz de ter domínio sobre esse homem. Porque ele era um homem possesso por demônios, por milhares deles. E esse mal, esses demônios foram destruindo, arruinando com a vida desse homem. Você imagina a condição da família, a situação de todos vendo a destruição dele e não podendo fazer nada, porque aqui nós vemos uma pessoa que possivelmente tinha tudo para ter uma vida digna. Mas a possessão não permitia, porque o mal dominava totalmente a mente dele. E dominava e destruía. Porque é só isso que o diabo faz. Mata, rouba e destrói. Quando o Senhor expulsou, aqueles demônios imploraram para não sair daquela região. Você vê que o mal tinha se instalado ali, não queria sair. Ele queria ficar ali. Compreendeu? E talvez é essa a tua situação. Você talvez é uma pessoa que tem tudo para ser abençoada. Tudo para dar certo, para ser feliz. Mas não dá. Talvez você não se corta, não vive em sepulcros, não vive berrando, como esse homem aqui. Mas talvez tem áreas da tua vida, ou todas as áreas, que está uma destruição só humilhação. E é um mal, porque o mal só causa isso. Talvez a tua família, a tua vida financeira, a tua saúde, a tua vida espiritual, está tudo uma desordem, uma bagunça, uma destruição. Uma destruição. E o mal possivelmente se instalou e não quer sair. E talvez você, no caso desse homem aqui, já lutou de várias maneiras. Porque as pessoas tentavam controlá-lo, criar um meio dele ser livre daquela situação. Mas não tinha meio. Talvez você já procurou vários meios e formas e portas. Mas não tem resultado. Por quê? Porque é um problema espiritual. E só vai ser resolvido de forma espiritual. Por anos esse homem ficou nesse estado. E só foi liberto quando teve um encontro com o Senhor Jesus. Era um problema espiritual. Não tem meio, não tem nenhuma forma. Talvez você já tentou medicamentos vários, tratamentos vários. Você já tentou vários ramos, fez várias tentativas na sua vida profissional, vários ramos de atividade. Você já tentou cair lá. Relacionamentos, talvez você teve vários. Até começa bem, mas sempre termina do mesmo jeito. Destruição. Porque é um problema espiritual. E o mal possivelmente se instalou aí e ele não quer sair, igual aqui. Ele não queria sair. Ele não queria sair. E ele causa só isso. Destruição. Mas se você tiver um encontro com o Senhor Jesus, ele vai mudar isso tudo. Seja lá o que for que você está vivendo. Ele vai te libertar. Ele tem o poder. O que várias situações e métodos alternativos e etc. que você já buscou, não resolveram, Jesus vai resolver. E eu não estou te falando de religião, porque talvez você já vai dizer, eu tentei na religião tal, eu fui tal. Não é religião. Não é religião, não é emoção, não é isso, não é aquilo. Eu estou te falando de uma fé viva no Senhor Jesus. Ele tem o poder de te libertar completamente dessa situação, como libertou esse rapaz aqui. Se você quiser, é só dar um passo de fé em favor a ele, que ele vai dar vários ao teu encontro. E você vai experimentar e desfrutar do poder dele.
Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que simboliza um problema, uma situação, uma pessoa. Água, azeite, documentos, peças de roupa, fotografias. Aquilo que você quer que receba a intervenção, que o Senhor venha intervir e agir com milagres. Eu volto já para orarmos. Dona Flávia, o que a senhora conquistou pela fé dentro do Ministério Mudança de Vida? Tudo. Tudo que eu vim buscar, eu conquistei. Muito mais até do que eu imaginava. Até o que eu não busquei, eu conquistei. A senhora pode dizer que hoje é uma mulher realizada em todas as áreas. Eu sou. E tenho muita paz. O que eu vim buscar era isso mesmo. Só para que essa pessoa entenda, o que aconteceu na vida da senhora? Eu cheguei aqui completamente destruída no casamento, uma família destruída, bem destruída, perturbada. E aí mudou toda a história. Pela fé, as coisas foram acontecendo, de praticar gota a gota, assim, o grão da mostarda. Que se você tiver uma fé desse tamanho, você vai conquistar. E eu comecei dessa maneira aqui. Como que estava o casamento da senhora quando a senhora conheceu o ministério? Não, eu estava separada fazia 2 anos e 8 meses quando eu cheguei aqui. Era uma situação impossível de ser revertida aos olhos humanos. A senhora dizia para mim que o seu marido já tinha uma outra vida com uma outra mulher, não é isso? Ele estava noivo para casar, com apartamento comprado e tudo. Aparentemente uma situação definida. A única saída foi manifestar a fé dentro do Ministério Mudança de Vida. Foi a única maneira. Eu apresentei para o Senhor que eu tinha feito algo muito errado, eu tinha construído uma família, vamos dizer, no pecado, e eu tinha destruído a minha família. E aí eu vim buscar se o Senhor, se ele pudesse me dar uma chance, que eu queria ser uma mulher virtuosa. E aqui o Senhor está me fazendo uma mulher virtuosa. Aí ele me deu a chance, eu agarrei e estamos juntos hoje. Pela fé, o marido voltou, a família totalmente restaurada, hoje é uma bênção. Hoje é uma bênção. Hoje, quem nos vê juntos, depois de um relacionamento de 18 anos, 3 anos separados, e nos vê hoje 1 mês casados, parece que é um casalzinho novo. É o sobrenatural de Deus o que eu vivo hoje no meu casamento. Qual foi a grande vitória que a senhora viveu também na sua vida conjugal, agora no propósito da mudança, que foi o último propósito de fé que nós realizamos em 2011? Que foi o casamento, que nós estávamos nessa situação que não agrada a Deus, né? A gente morava junto todo esse tempo e eu buscava por não levar para 2011 continuar nessa situação, que me envergonhava perante o Senhor. Toda vez que, não a igreja, não as pessoas, mas me incomodava saber que eu estava numa condição que não era de acordo com a vontade de Deus. Não levou para 2012? Não levei, e foi o impossível. No final que eu vi que talvez não, o inimigo já estava vamos dizer assim, colocando ideias de que isso não ia acontecer para esse ano, e eu falei, não, eu vou buscar, eu vou lá e vou, o Senhor prometeu e eu creio. E aí de madrugada eu orava, pela fé, eu já levantava às 3 horas da manhã falando, Senhor, eu já vejo a minha aliança na minha mão. Ainda eu falava para o meu marido, né? Olha a minha mão, você está vendo uma aliança? Ele não. Eu falei, mas olha, tem uma aliança. E pela fé hoje ela está mesmo nas minhas mãos, né? A senhora trouxe a existência que não existia. Exatamente. Eu levantava de madrugada só para agradecer. Senhor, pela fé eu já possuo a certidão de casamento nas minhas mãos. Eu não sei como, e não é nem questão por ter ou não ter como pagar. Era questão de, com muitos compromissos, né? Apartamento para pagar, carro para poder fazer os documentos, e ele não queria, achava que a gente já estava casado, para ele aquilo era bobeira. E eu falei, não, Senhor, o Senhor vai poder mostrar para ele que o Senhor é Deus na minha vida, então só o Senhor tem a solução para isso. E aí eu vim aqui, busquei, o Senhor confirmou que era esse ano ainda, isso em novembro. E aí quando eu vim aqui, o Senhor deu a certeza que eu ia glorificar Ele nesse assunto esse ano ainda, de 2011. E eu levei para casa isso, já fui agradecendo no caminho. É importante ressaltar também que aquele apartamento que foi comprado lá no passado para morar uma outra pessoa, quem mora lá hoje é a senhora com o seu marido. Quando dizem que o ímpio, ele abençoa o santo, é verdade, porque o Senhor usou uma ímpia para poder me abençoar. A senhora pode dizer que 2011 terminou sendo o melhor ano da sua vida até então? Eu achei que 2010 era o melhor ano da minha vida, mas 2011 o Senhor me surpreendeu e agora eu não duvido mais que 2012, eu falo, eu tô aqui só porque eu sei, eu sinto
algo assim dentro de mim que esse vai ser o melhor ano da minha vida. Sem contar que hoje o relacionamento da senhora com a sua mãe também foi totalmente mudado. Antes era um problema, hoje é uma bênção, não é isso? A gente não tinha contato nenhum, ela era uma pessoa assim muito difícil, com vários vícios, uma coisa que para filho, eu como filha sentia muita vergonha da conduta dela e uma oração que eu fiz para o Senhor para se lembrar da minha mãe, para salvá-la. E aí o Senhor criou um meio que ela quebrou a perna. E ela foi para minha casa, eu cuidei dela 2 meses, orando nela, ungindo ela, assim como aqui eu estava sendo ensinada. E em 2 meses, o médico mesmo falou, você está vivendo um milagre, porque em 2 meses ela estava de pé andando. É importante ser dito também que teve uma irmã da senhora que foi também muito abençoada devido à vida da senhora com Deus aqui no Ministério Mudança de Vida, não é isso? A minha irmã, por ter uma outra religião, por eu ter saído da mesma prática que ela até hoje pratica, ela me julgava muito mal. Tipo, toda vez que eu evangelizava, ela mandava calar a boca, ficava muito nervosa. E eu sabia que ela tinha um desejo, que era conhecer o pai, porque nós somos filhas de pais diferentes. E aí, um dia, orando com a minha filha, eu falei, Senhor, se for... mostra para minha irmã o Deus que o Senhor é na minha vida. Onde está o pai da minha irmã? Eu sei que esse é um desejo dela, mas se ele está vivo, se ele está morto, 35 anos sem saber, né, o que está acontecendo, onde ele está. Então, se o Senhor se agrada da minha conduta, mostra para mim aonde ele está. E no mesmo dia, eu, sem saber mexer muito na internet, puxei lá na Argentina o currículo de um palhaço e ele dava referência do pai dela como professor. Eu falei, só é um sinal. Vim aqui na quarta buscar também à noite, teve a confirmação. No dia seguinte eu fui na casa da minha irmã, mostrei para ela o currículo, ela tomou coragem e no sábado mesmo ela ligou muito brava falando que ela tinha encontrado ele, mas que não era para eu procurar, porque ela estava muito revoltada. E aí eu falei, não, o Senhor ouviu a minha oração. E se Ele ouviu, você vai ser feliz. Ele não traz uma situação para você ser triste ou envergonhada. O Senhor trouxe para poder ter o nome dEle glorificado nessa história. Aí ela tomou coragem, foi buscar e Ele procurava por ela esses 35 anos. Lembrando que todas essas vitórias vieram através de propósitos de fé, jejuns, orações constantes, não é isso? Foi. Eu cheguei aqui com valores e princípios que para mim eram verdadeiros. E aí eu fui vendo que aquilo não me levava a nada. Eu tive que esvaziar de todos aqueles valores e princípios e coisas que eram... né, não tinha valor. E aí eu fui me renovando a mente, pensando diferente, me forçando a pensar diferente. E aí as coisas foram acontecendo, porque a verdade é essa, é se esforçar para crer naquilo que você ainda não vê. 2012, determinado a voar mais alto? Com certeza, é uma coisa assim que quem está aqui, só quem está aqui e participa dessa limpeza espiritual, né, que a gente faz aqui, aí que sente um calor dentro do peito, assim, sabendo que o Senhor está preparando coisas que é para até mimar a gente, vamos dizer assim, né? Porque é o que eu costumo falar, Senhor, eu tenho coisas hoje que eu nem pedi, então eu sou muito grata por tudo que eu tenho, né? O Ministério Mudança de Vida representa hoje para a senhora? Representa mudança de vida, representa paz, alegria, você poder viver uma família em paz, abençoada, sem discussão, sem briga, olhar para muitas pessoas hoje com misericórdia, porque hoje está todo mundo gritando por ajuda e muitas pessoas não sabem como ajudar. Então aqui a gente é ensinado a isso, né? Feliz? Muito feliz, muito abençoada e crendo que nós estamos aqui para fazer a diferença mesmo. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro por esta vida que sofre, que talvez não aguenta mais. É tanta perturbação, é tanta angústia, é tanto desespero, é tanta decepção, tantos fracassos, tantas perdas. É um desequilíbrio, nem raciocina direito. Talvez, meu Pai, o mal realmente tem dominado a mente dela. Tem dominado a vida dela. Tem controlado, porque por mais que ela busque saída, ela não encontra. Quando encontra,
alguma coisa, são pequenas melhoras, mas nada de mudança, nada de resultado. Porque, meu Pai, o Senhor quer salvar a alma dela, quer libertá-la. Só o Senhor pode fazer na vida dela o que ela precisa. A saída para a vida dela é te buscar. É o Senhor. Ela só vai encontrar solução no Senhor. E ela precisa entender isso, Pai. Senão, é só dor. Dor, perdas, sofrimento, aflição, humilhação, como era a vida desse rapaz aqui. Ajuda ela a entender. Dá força a ela, meu Deus, para que ela possa te buscar. Ó, meu Deus, que esse programa atinja o coração dessa pessoa, essa palavra, possa iluminar o entendimento dela e as escamas caírem. E ela ter a mente dela aberta, o véu da vida dela ser rasgado, tem que ser rasgado agora. E ela entendeu que ela não estava entendendo. Eu determino uma mudança na vida dessa pessoa, através do entendimento, porque se muda o entendimento, certamente o resto, ela entendendo o que o Senhor está falando, o que o Senhor tem para ela, ela vai se submeter certamente. Ajuda, meu Pai. Abençoa todos que nos pedem orações por cartas, e-mails, Disque Vida, Twitter. Eu consagro tudo que está sobre a TV, água, azeite, documentos, peças de roupas, fotografias, tudo que representa uma situação e um problema. Eu consagro, eu determino que sejam curados, libertos, sarados, abençoados, agora para a honra e a glória do teu nome. Tudo que essa pessoa estiver vivendo agora, eu determino que ela viva um milagre agora, que seja arrancado da vida dela todo esse mal. Todo mal que tem oprimido a vida dela, eu ordeno, sai agora. Toda perturbação mental, toda dor, toda força maligna, todo controle diabólico, sai em nome de Jesus. Eu determino, sai em nome de Jesus. Eu ordeno e determino vitória sobre a vida dessa pessoa, todos que estão comigo agora. Abençoa todos, meu Pai. Visita cada um. Onde esse programa estiver chegando, eu peço milagres, vitórias, soluções, curas, libertações, chegando e acontecendo agora, para a honra e a glória do teu nome. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores, pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores, e tem nos ajudado a manter o programa. Que essas vidas sejam abençoadas, enriquecidas, prosperadas. Que elas sejam colocadas por cabeça, meu Pai. Que elas tenham com fartura para emprestar mais do que o suficiente. Porque elas têm investido na tua obra, Deus de Israel. Visita a todos com prosperidade e desperta mais semeadores, porque quem planta no teu reino colhe. Abençoa cada um que ora comigo com vitória, com paz e bênção. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém. Amém e amém. Graças a Deus, receba a libertação, receba vitória, paz, refrigério para a tua alma e força para reagir. Entendimento do Senhor, da palavra do Senhor. E se submeta a Ele. Se quiser ligar para nós, olha o Disque Vida aqui, 0 operadora 11 3876 5592. Pode ligar para nós. Celso Garcia 777 no Brás, é onde eu fico, e onde vou estar hoje às 23 horas, abrindo o 4º jejum dos meus projetos de conquistas para 2012. Ano de voar alto como a águia, a promessa do Senhor para nós. E nós vamos estar buscando a madrugada toda em todos os nossos templos e dando início ao encerramento na reunião das primícias que acontece às 9 horas da manhã. Venha buscar a Deus. Não vai fazer outra coisa, não. Você precisa de Deus na tua vida. A saída para a tua vida é Deus. Venha buscar a Deus. Se Ele não vier, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.